Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração. Passando para trazer o resumo da nossa leitura de hoje. Hoje nós fizemos a leitura do capítulo 25, 26 e 27 do Evangelho de Mateus. No capítulo 25, Jesus ele ainda está falando sobre o sermão escatológico, ele está falando sobre os fins dos tempos, e ele vai falar sobre a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, e ele vai finalizar falando a questão do julgamento final. Ele vai falar que o reino do céu é semelhante a 10 virgens. Todas as 10 virgens estavam esperando a vinda do noivo. Como o noivo se atrasou, elas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor dizendo: aí vem o noivo. Quando elas se levantaram, as lamparinas delas estavam se apagando. Só que 5 virgens prudentes tinham azeite para a sua lamparina, e as 5 tolas não tinham. E elas então pedem às prudentes: dá-me um pouco do teu azeite. E aí as 5 virgens prudentes falam: não podemos dar, porque senão faltará para nós também. E as tolas indo comprar azeite, enquanto elas foram, veio o noivo e aquelas que estavam preparadas entraram para as bodas. Chegando mais tarde, as outras batendo na porta, falou: Senhor, deixe-nos entrar. E ele responde: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Jesus está falando que nós temos que estar preparados para a vinda do Senhor e que no último dia, no último momento, não tem como comprar azeite. É como o caso do homem que diz: quando eu estiver quase morrendo, eu vou me arrepender dos meus pecados e ser salvo. Não tem como você programar esse tipo de coisa para o último momento da sua vida. Nós temos que estar preparados. Ele fala então a parábola dos talentos. Ele fala que um homem se ausenta do país, chama ali os seus servos e distribui talentos para cada um. A um dá 5, a outro dá 2, a outro dá um. E ordena que eles negociem com aqueles talentos e que eles multipliquem. Então cada um começa a negociar. O que tinha 5 consegue mais 5, ficando com 10. O que tinha 2 consegue mais 2, ficando com 4. E aquele que tinha um, por medo de ir e cumprir o propósito, cumprir o chamado, né, a missão que o seu Senhor havia dado, ele enterra o seu talento. Quando o Senhor volta, e é o dia da prestação de contas, aquele que tinha 5 traz mais 5, e o Senhor olha para ele e fala: servo bom e fiel, entra para o gozo eterno. Aquele que tinha 2 traz mais 2, vai ficando com 4, e ele fala: servo bom e fiel, entra para o gozo eterno. Aquele que tinha um devolve o talento que havia recebido e fala: olha, Senhor, eu sei que o Senhor é um Senhor cruel e que o Senhor colhe onde não plantou. Eu tive medo e enterrei meu talento. Aqui está o que é teu. E ele fala: servo mau e imprudente. Se você sabia, né, que eu era dessa maneira, né, da forma que você pensa que eu era, por que você não deu o dinheiro para os banqueiros a juros para que eu pudesse voltar e colher os juros? E aí aquele homem ele é lançado fora, onde haveria choro e ranger de dente. E o seu talento é tirado e dado ao que tem 10. E ele fala: porque o que tem, mais lhe será dado. E o que não tem, até aquilo que ele tem lhe será tirado. E o servo inútil ele é lançado fora nas trevas. Por quê? Porque ele não cumpriu sua missão, não cumpriu seu chamado. E é interessante frisar: Jesus não está falando aqui de dinheiro. Jesus está falando do propósito pelo qual nós estamos aqui. E ele termina falando sobre o grande julgamento. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, com todos os seus anjos com ele, então ele se assentará no trono de glória e todas as nações serão julgadas. Ele colocará as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. É interessante que Jesus ele vai dizer que naquele dia ele vai trazer as ovelhas e vai falar: vinde para o reino eterno, né, que está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, eu tive nu e vocês me vestiram, era forasteiro e vocês me hospedaram. E ali os santos se reunirão e falarão: Senhor, quando isso aconteceu? Ele responde: quando vocês fizeram para algum dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Da mesma forma ele dirá para aqueles que estão à sua esquerda: afastados para a perdição eterna, porque eu tive fome, vocês não me deram de comer, eu tive sede, vocês não me deram de beber, eu tive nu, vocês não me vestiram, eu era forasteiro, vocês não me hospedaram. E eles vão dizer: Senhor, quando nós te vimos dessa forma? E Jesus vai dizer que todas as vezes que eles deixaram de fazer para algum dos seus pequeninos, foi a ele que deixaram de fazer. E aí nós começamos então o capítulo 26, onde nós temos o plano para tirar a vida de Jesus. Nós sabemos que Jesus agora ele é perseguido e odiado pela liderança religiosa daquela época, porque eles estavam com inveja de Jesus.
e eles começaram a tramar uma maneira de poder matá-lo. Mateus vai dizer que Jesus agora está em Betânia, na casa de um Simão, né, que era leproso, e aproxima-se dele uma mulher com um vaso de alabastro e quebra ali aquele vaso e derrama sobre as cabeças de Jesus, ungindo ele, um ato profético, ungindo ele para a sua morte. Judas, que estava ali juntamente com alguns discípulos, olhando para aquela situação, começa a questionar que aquele perfume poderia ser vendido e dado aos pobres. E Jesus responde: os pobres vocês sempre terão convosco, eu não. O que essa mulher fez, ela fez como um ato profético, e por isso, aonde for pregado este evangelho, será dito o que ela fez para a sua memória. Nesse meio tempo, nós vemos Judas firmando um pacto de traição com os principais sacerdotes. E ele pretende entregar Jesus por 30 moedas de prata, que era um preço estipulado por um bandido. E ele procura uma hora apropriada. Nós vamos ver então a preparação da Páscoa, a última Páscoa que Jesus ele participa com os seus discípulos. Né? Lembrando que a Páscoa ela é substituída, né, no Novo Testamento pela ceia do Senhor. No primeiro dia das festas dos pães ázimos, os discípulos prepararam tudo, e ali, enquanto eles comiam, enquanto eles bebiam, Jesus ele indica o traidor, ele fala: olha, é chegado a minha hora. Ele se põe à mesa com os discípulos e ele fala: um de vós há de me trair. É interessante que Mateus vai dizer que um por um começa a se perguntar e a questionar: Senhor, será que sou eu? Porque nós sabemos que o coração do homem é mau, é enganoso. E eles duvidavam até de si próprios: Senhor, será que eu serei o traidor? Será que eu vacilarei dessa maneira? É interessante que se fosse nos nossos dias, nós, ao invés de fazermos uma avaliação pessoal, nós iríamos apontar para outro. Jesus fala: aquele que mete comigo a mão nesse prato, esse é o que há de me trair. O filho do homem vai, como está predito, mas ai daquele por meio de quem ele está sendo traído. Melhor fora que não haver-se nascido. Logo depois, Judas se levanta, né, e vai lá para entregar Jesus, para cumprir o seu pacto. Depois que Judas sai, Jesus então toma o pão, toma o cálice e faz a ceia, né, a nova aliança. Ele proclama a nova aliança. Ele fala: este cálice é o símbolo do sangue, né, é o meu sangue que é derramado por vós. Este pão é o meu corpo que é entregue por vós. Termina dizendo que nós não beberíamos do fruto daquela videira até o dia em que nós haveremos de beber novo, no dia que ele vier para estar conosco. Logo depois, Jesus ele chama os seus discípulos e fala: todos vocês esta noite me abandonarão, para que se cumpra a escritura: ferirei o pastor e as ovelhas e o rebanho ficarão dispersos. Pedro, então, num ato de coragem, fala: Senhor, se for preciso, eu morro contigo. E Jesus fala: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Logo em seguida, eles vão para o monte, para o Getsemane, ele vai orar, e ali ele sai à parte, leva consigo Pedro, Tiago e João e pede para que eles orem com ele. Jesus, então, avançando um pouco mais, retirando-se para ficar sós, ele ora a Deus e fala: Pai, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Orando por 3 vezes a mesma oração, ele volta e encontra os seus discípulos dormindo e fala: basta, vocês ainda estão dormindo, levante-se, porque aí vem o traidor. Enquanto ele ainda falava, Judas se aproxima com alguns soldados, com os sacerdotes, e Judas então chega e dá um beijo no rosto de Jesus, fala: salve, mestre, e ali eles apanham Jesus e levam ele preso. Colocam Jesus perante o sinédrio para ser julgado. E ali no sinédrio trouxeram muitos falsos testemunhos contra ele, porque na verdade eles estavam procurando um motivo, uma razão para matar Jesus. No meio daqueles falsos testemunhos, Jesus ele permanece calado, mas não havendo consistência no que aqueles acusadores falavam, o sacerdote pergunta: diz-nos se tu és o Cristo. E Jesus então responde: tu dizes, mas eu vos declaro, de agora em diante, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre a nuvem dos céus. Nessa hora, os sacerdotes rasgam as suas vestes, declaram que ele blasfema, e ali começam a bater, a cuspir, a esbofetear, e declaram a sua sentença, dizendo que ele deveria ser condenado à morte. E batiam nele e diziam: profetiza-nos, já que tu és o Cristo, quem te bateu? Diante de toda a situação, vendo Jesus ferido, acontece o que Jesus disse: Pedro nega Jesus por 3 vezes, e aí o galo canta. Pedro então lembra-se das palavras de Jesus e sai em arrependimento. Nós começamos capítulo 27 e Jesus então ele é entregue a Pilatos para ser julgado. Nós temos o suicídio de Judas, é diferente do arrependimento de Pedro. Judas teve remorso. Aí nós lembramos também que o fim de Judas seria trágico, porque Jesus ele falou que aquele que traiu o Filho do Homem era melhor nem haver nascido. Nós temos Jesus perante Pilatos, e por ocasião da Páscoa, um criminoso, né, deveria ser solto,
E Pilatos entende que Jesus estava ali não por ser um criminoso, mas por causa de ciúmes e invejas dos sacerdotes, dos religiosos daquela época. E ali Pilatos coloca Jesus e Barrabás e o povo, incentivado pelos sacerdotes, pelos fariseus, pelos escribas, pedem que solte Barrabás. Pilatos, vendo que não pode fazer nada, ele faz aquele gesto de lavar as mãos, o que não isenta da sua culpa, e então entrega Jesus para ser açoitado e ser crucificado. Depois que Jesus ele é açoitado, ele está levando a sua cruz. No meio do caminho, eles chamam um homem chamado Simão, né, que ele era sirineu, e eles obrigam a carregar a cruz. É interessante que esse Simão, ao carregar a cruz juntamente com Cristo, ele tem uma experiência real com o Senhor. Nós chegamos então na crucificação. Jesus ele é crucificado, tem um ladrão, né, um criminoso que é crucificado à sua direita, outro à sua esquerda, da esquerda zomba, da direita se arrepende.